Fala galera, beleza? Alexandre Lemos aqui e todos nós sabemos que no próximo dia 16 de novembro o veteraníssimo Jon Jones enfrenta o também veterano Stipe Miocic pelo título dos pesos pesados que hoje pertence a Jon Jones após vitória contra Ciryl Gane. Ao que tudo indica, após essa luta, Jon Jones deve se aposentar. Ao que tudo indica, exceto uma postagem no X, antigo Twitter, feita pelo próprio Jon Jones, citando uma possível luta contra Alex Poatan e dizendo que essa poderia ser a maior luta que o UFC já fez. Abre aspas para Jon Jones no X. Você realmente acha que eu lutar contra Tom Aspinall seria mais importante do que Alex e eu colidindo? Tom só importa no Reino Unido. É uma novidade. Pereira já é uma das figuras mais polarizadoras que esse esporte já viu. Tom é um competidor que ganhou um cinturão contra outro competidor. Tínhamos que salvar o evento principal do Madison Square Garden. Estou pensando em cifras, legado, visão geral. Não é o que os fãs do Reino Unido estão morrendo de vontade de ver. Literalmente, acabei de passar por isso com os fãs franceses. Pessoal, o que Jones está querendo dizer aqui é que a luta dele contra Tom Aspinall não repercutiria tanto contra a luta dele contra Ciryl Gane, que na visão de Jon Jones são ídolos locais, pessoas que só mesmo as pessoas do próprio país se importam em ver vencendo. Eu até concordo um pouco quando ele fala da repercussão entre uma luta entre ele e Tom versus ele e Alex Poatan. Não tem como comparar. E logo após a postagem feita pelo próprio Jones, eu tendo a acreditar que será muito fácil ver uma luta entre esses três titãs acontecendo em 2025. Só não se sabe qual luta a ser casada, mas que irão entrar em rota de colisão, sim. Irão. Podem acreditar no que eu digo a vocês. A única coisa que fica mais difícil você saber a partir do momento em que você acredita que facilmente eles irão se colidir é quem sairá vencedor num possível duelo, imaginando esses três titãs se colidindo. E aqui eu não tô perguntando qual é a sua preferência de campeão. Eu tô querendo saber em quem você apostaria todo o dinheiro da sua vida se você tivesse que apostar num casamento entre Tom Aspinall versus Alex Poatan, Tom Aspinall versus Jon Jones versus Alex Poatan, ou Jon Jones versus Tom Aspinall. Eu digo isso, galera, porque são três caras com valências físicas que os tornam muito diferentes dos demais. E quando você coloca as valências técnicas, isso torna cada um deles únicos. Como eu já disse aqui nas resenhas e no próprio podcast, o UFC, antes de prezar pela esportividade do evento, ele é um show. Por isso, sempre o show vai falar mais alto do que a própria esportividade sobre o que é justo ou injusto na hora de se casar uma luta. Então, por mais que eu ache que se a gente olhar pura e simplesmente pela esportividade, Tom Aspinall e Alex Poatan seria uma luta mais interessante, se olharmos para o show, Jon Jones versus Alex Poatan seria a luta a se fazer no UFC em 2025 e acreditem, seria a maior luta já realizada nessa categoria em todos os tempos no UFC. Alex Poatan versus Jon Jones seria algo sem precedentes no evento em termos de luta entre pesos pesados. Vamos aos porquês. Em termos de medidas, Jon Jones tem 1,93 m com 2,15 m de envergadura. Alex Poatan tem os mesmos 1,93 m com 2,01 m de envergadura. Tom Aspinall é o mais alto de todos com 1,96 m, mas com a menor envergadura, de apenas 1,98 m. Apenas porque estou falando de três monstros, mas uma envergadura de 1,98 m já o torna imenso. Aspinall é o mais veloz dos três e eu não acredito que consiga competir no striking com Poatan. Jones é o que melhor faz uso da distância, tem a melhor envergadura e o melhor wrestling disparado nessa tríade. Já o Poatan é o que mais bate duro dos três, melhor habilidade no striking e talvez seja o menor repertório de grappling entre os três. Pessoal, o que me fez afirmar que Tom Aspinall versus Alex Poatan em termos de esportividade seria a luta a se fazer é pela forma que ambos venceram suas últimas 4 lutas no UFC. No seu repertório mais recente, tanto Alex Poatan quanto Tom Aspinall acabaram suas últimas 4 lutas antes do tempo regulamentar. Vamos a elas. No caso do Aspinall, vitória sobre Curtis Blaydes, Pavlovich, Topuria e Volkov. Todos no primeiro round, sem exceção. No caso de Alex Poatan, vitória sobre Khalil Rountree no 4º round, vitória sobre Prochazka no segundo encontro no 2º round, vitória sobre Jamal Hill ainda no 1º round e vitória sobre o Prochazka no seu primeiro encontro também no 2º round. Jones é o único dos três que em suas últimas 4 lutas finalizaram
finalizou apenas uma, que foi contra Cyril Gane. Na luta contra Dominic Reyes, muitos deram vitória de Dominic Reyes, enquanto John Jones saiu com o seu braço levantado. Na luta contra Thiago Marreta, foi decisão dividida. Um dos juízes viu vitória de Thiago Marreta. E na luta contra Anthony Smith, ele venceu em decisão unânime. Pessoal, esses resultados aqui são números, não são opiniões. Quando a gente pega o retrospecto mais recente dos três, o que menos convence é o do John Jones. Acabei de mostrar para vocês e vocês podem conferir. E é baseado nisso que eu formulo agora sim uma opinião ao dizer que John Jones versus Alex Poatan seria muito melhor negócio para o brasileiro, tanto em termos de crédito e risco quanto em termos de exposição. Mas aí, como luta é luta, pode ser que John Jones versus Poatan seja uma noite ruim para o Poatan, muito pior do que seria com Aspinall, seja pela incompatibilidade de jogos, seja pelo wrestling afiado do John Jones, as cotoveladas que ele executa muito bem do ground and pound ou na própria grade, etc. Mas me diz você, sem emoção, pegando tudo que eu estou dizendo, analisando os fatos, conferindo se o que eu falei faz sentido, me diz se você acredita fielmente que o John Jones, de 37 anos, muito mais cansado, com muito mais dinheiro, todos os seus objetivos praticamente conquistados, vai performar melhor do que o Jones com 32 anos nas lutas que eu citei. O Jones, com 32 anos, lutou contra Anthony Smith no ápice da sua forma física e não conseguiu acabar com a luta. O mesmo John Jones, com 32 anos, lutou com o Thiago Marreta. E me diz você acredita que o Jones, que lutou com o Thiago Marreta, vai performar melhor hoje, aos 37, do que aos 32, lutando com Alex Poatan? Você acredita que o Jones, de 37 anos, versus o que lutou com o Marreta, de 32, venceria aquele John Jones? Ou me diga se em algum universo você acredita que o John Jones, que tomou aqueles chutes na panturrilha vindas do Thiago Marreta, vai conseguir superar os chutes do Poatan, que são mais velozes, mais fortes e causam mais danos do que o do próprio Thiago Marreta? Senhores, eu passei os últimos dias pensando muito no casamento de luta entre esses três titãs e hoje eu vos digo, acredito muito que seria fácil sonhar com um triplo campeonato num duelo entre Alex Poatan versus John Jones, muito mais do que Alex Poatan versus Tom Aspinall. Sim, devido tudo que eu trouxe para vocês aqui de números, eu acredito que Alex Poatan, brasileiro, que aos 22 anos era alcoólatra e resolveu largar todo o vício para viver de luta, hoje pode sonhar em se estabelecer definitivamente como o maior nome que o MMA já viu. Imaginem o seguinte, se Alex Poatan vence Tom Aspinall, sempre vai ficar à sombra de John Jones como o maior de todos, mesmo tendo encerrado a carreira contra um veterano que nem está mais lutando, que é o caso do Stipe Miocic. Já se Alex Poatan vence John Jones, acabou a conversa, não tem discussão, esse assunto está encerrado e ele se torna o maior nome que o UFC já viu em ação. E eu insisto com vocês na tecla que eu digo, onde dificilmente o John Jones, de 37 anos, apresentará uma performance melhor do que as suas últimas 4 lutas, muitas delas com 32 anos. Até porque 3 dessas 4 foram na sua categoria de origem, onde ele estava muito melhor adaptado do que hoje, enquanto peso pesado. E eu digo isso porque entre março de 2020 e novembro de 2024, mais de 4 anos, John Jones fez apenas uma luta. Nesse mesmo período, Alex Poatan fez 11 lutas de MMA e 2 de kickboxing, valendo o cinturão do Glory em ambas. Mas me diz você, diante de tudo que eu trouxe, você ainda acredita que Aspinall seria uma luta mais fácil para o Poatan do que John Jones? Você acredita que John Jones venceria Alex Poatan numa possível luta, ou que Poatan é favorito contra um ou contra os dois? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e não deixe de ver a última resenha que eu fiz sobre o Poatan, tá no card aqui na tela, clica lá, dá uma conferida caso você ainda não tenha visto e conversa com a gente aqui nos comentários sobre o que você está achando desse quadro, beleza? Eu tô amando fazer, quero saber de você, se você está gostando de curtir. Não deixe de deixar o seu like e comentar para que esse conteúdo seja distribuído na plataforma do YouTube. Beleza, galera? Forte abraço!